Aleluia. Quero convidar você a se assentar. Quero compartilhar um pensamento aqui com você. Estamos, como já comentei, em poucas pessoas. Quero compartilhar algo bastante rápido. Hoje é um dia especial, né? Pelo menos 3 ou 4 grupos familiares eu sei que estavam fazendo confraternização hoje. O pessoal está, todo mundo disperso aí, envolvido, né? Uma galera se preparando para o musical. Então, temos um quórum um pouco mais baixo aqui. E eu quero começar lendo Lucas, no capítulo 5. Vou ler do verso 17 até o 26. Esses 10 versículos aqui, eles nos trazem uma história muito curiosa e muito interessante. O texto diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, ele aqui é Jesus, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo num leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ali ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Eu gostaria de perguntar: você viu algum prodígio hoje? Interessante, né? Será que nós temos visto prodígios ao longo da nossa vida, do nosso dia? Olhando aqui para ver se não piso na fita. Eu quero compartilhar o que com você hoje? Qual que é o meu pensamento aqui? Eu não quero entrar muito em aspectos muito complexos aqui desse texto, mas eu quero parar num ponto aqui. Aqueles homens, os amigos deste homem, as pessoas que sabiam que aquele homem era um paralítico, sabiam que ele tinha uma necessidade, que ele tinha uma dificuldade, que ele tinha um problema que provavelmente o impedia, né, de ter um trabalho, de ter uma atividade, de ter uma forma de receber, de ter uma receita, de ter uma forma de conseguir recursos, até mesmo de constituir uma família. Porque provavelmente, né, pela cultura local, pela cultura da época, uma pessoa paralítica, ele era realmente, né, definitivamente marginalizado. Mas os amigos dele, ouvindo falar de Jesus, sabendo que Jesus estava ali naquela região, e é interessante o texto dizer que não somente da Galileia, mas de toda a Judeia e de Jerusalém, pessoas tinham ido até a cidade, ou até o lugar onde Jesus estava, para ver e ouvir o que ele tinha para ensinar e ministrar àquelas pessoas. E esses homens tomaram conhecimento, ouviram a respeito do que Jesus estava fazendo, e eles então se juntaram, se uniram, pegaram o seu amigo, colocaram ele num leito, numa maca, não sei que tipo de instrumento eles usavam naquela época, se tinha roda, se não tinha roda, se era só carregado mesmo, e eles levaram ele até Jesus. Eles não se preocuparam com os impedimentos. Então eu acho engraçado isso, né?
Porque às vezes a gente olha uma dificuldade, né? Vou dar um exemplo aqui, aproveitando que está chovendo. Está chovendo, puxa, está chovendo. Será que eu vou no culto hoje, né? Está tão frio, né? Nem frio está, né? Na verdade, está morrendo de calor, né? Mas assim, as pessoas às vezes encontram qualquer obstáculo, qualquer barreira. Eu estou meio gripado hoje, não vou na igreja. Talvez seja exatamente esse o dia que você tenha que vir na igreja, o culto de curas, né? Estou meio resfriado, estou cansado, trabalhei muito, a semana foi muito puxada, trabalhei até tarde. Meu irmão, nós vemos obstáculos em quase tudo. E esses homens, eles tinham uma situação, uma pessoa que não conseguia andar, e mesmo assim, eles se juntaram e falaram, vamos levá-lo diante de Jesus. Ao chegar no lugar que Jesus estava, havia uma multidão, não tinha como passar carregando um leito, uma maca, uma coisa desse jeito. Não tinha como andar por ali, não tinha como transitar. De alguma forma, eles provavelmente, as casas, né, a gente não vai conseguir nunca identificar exatamente o que aconteceu ali, mas as casas construídas, conjugadas, assim, né, geminadas, uma do ladinho da outra, possivelmente eles tiveram que se afastar um pouco do lugar onde Jesus estava, subir num telhado, transitar de um telhado para o outro, até chegar na casa onde Jesus estava, desmontar aquele telhado, desencaixar ali a construção que havia sido feita, descer aquele homem por uma corda, provavelmente tiveram que ir atrás de uma corda, certamente não tinham isso em suas mãos. Isso para mim demonstra uma atitude muito, muito diferenciada e que muitas vezes nós não encontramos nas pessoas hoje em dia. Nós temos tanta facilidade. Nós vemos aí, né, conversando com alguns pastores. Ontem eu tive um evento aí, à noite com um pessoal que é líder de jovens, pastores de jovens aqui, de algumas igrejas aqui de Maringá, e o quanto a gente, né, conversando ali, as dificuldades que muitas igrejas sofrem depois da pandemia, de pessoas que nunca mais voltaram a frequentar a igreja regularmente. Às vezes até vem num culto de ceia, depois fica assistindo pela internet, fica assistindo de forma, né, vê o culto depois. Eu vi o culto durante a semana ali, o pastor pregou sobre isso. Então, assim, as pessoas se desconectaram pegaram uma coisa que era uma facilidade e transformaram num motivo de, não preciso ir, deixaram a preguiça tomar conta ali. E aí eu olho esses homens, o empenho que eles fizeram. Não pelo empenho, pelo esforço em si, mas o que eu quero tirar de lição desse ponto é o quanto essas pessoas verdadeiramente criam, né, estavam crendo que Jesus poderia transformar a vida daquele amigo, daquele colega que era paralítico. Nenhuma pessoa vai realmente fazer algo a fundo ou se dedicar a fundo a algo se não crer que realmente vai dar certo. Se você olha no ambiente dos negócios, ninguém começa um projeto, abre uma empresa, ou tenta algo novo, ou até mesmo busca uma oportunidade de trabalho nova, se não acreditar que aquilo realmente dá certo, vai dar certo. Ninguém vai atrás de algo novo, né? Eu estou aqui trabalhando e tal, vou atrás de uma oportunidade nova, se eu não enxergar e não acreditar que aquilo realmente vai dar certo. O que esses homens demonstram para nós nós entendemos que Cristo Jesus é a solução. E eu vou fazer e vou desviar ou vou sobrepor qualquer tipo de obstáculo que seja natural para que eu possa chegar até Jesus. E é isso que eu gostaria de dar um destaque para você hoje. Nós fazemos o culto de curas já, acho que esse é o 12º do ano, né? Fizemos 12, fizemos todos os meses, não deixamos de fazer em nenhum momento. Não, minto, teve um que nós não fizemos, quando nós fizemos o retiro. No mês de setembro nós deixamos de fazer. E nós insistentemente fazemos, sabemos que o público não é muito grande, mas nós continuamos fazendo. Por que nós fazemos? Porque nós cremos que o Jesus que esses homens buscaram para curar o seu amigo é o mesmo Jesus que hoje está aqui no nosso meio, que hoje toca e transforma e muda as nossas vidas. O que nos motiva não é que nós fazendo o culto, ou vindo por um culto, porque eu estou aqui eu vou ter mais ou menos do que os meus irmãos que não estão. Mas é a consciência e saber que ao estarmos aqui Ele estará conosco. Ao nos reunirmos por uma reunião do grupo familiar lá nas casas, Ele estará conosco. Nós não vamos deixar de fazer porque Ele está conosco. E as circunstâncias e as dificuldades do dia a dia não podem e não devem nos impedir de termos esse momento de estarmos juntos com Cristo Jesus e de estarmos aonde Ele está. É isso, claro, eu estou aqui usando talvez até meio figuradamente essa expressão,
Nós sabemos que Cristo, habita em nós através do poder do Espírito Santo, e quando nos reunimos, Ele se manifesta no nosso meio. Mas nós temos que ter a consciência de que nada pode nos opor, nos sobrepor e impedir que nós possamos vir à presença dEle. E aí eu quero trazer um outro texto que eu acho bastante curioso, e eu compartilhei esse pensamento desse texto aqui de Marcos, capítulo 6, os versos 1 a 6, no hospital, nessa semana, no culto que a gente faz lá no Hospital Santa Rita, na segunda-feira. E eu usei esse texto, e eu confesso a você que eu já li isso várias vezes, já vi algumas pessoas pregando, mas eu fico ainda meio intrigado com ele. Marcos 6, de 1 a 6, diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, foi para Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vêm a estas coisas? Tipo assim, de onde que ele tira essas ideias, contextualizando para o nosso tempo. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí essa pergunta que ela muitas vezes fica ecoando na minha mente. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, o que na verdade fica ecoando na minha mente quando eu leio esse texto? Eu olho para Jesus, todas as vezes que eu leio um texto bíblico, eu enxergo ou eu procuro enxergar Jesus no texto. Quando eu leio Gênesis 1, Deus ministrando e falando: haja luz, ou luz, faça-se, faça-se a luz. Jesus estava ali. Se Jesus foi poderoso, João capítulo 1 escreve isso, que tudo que foi feito se fez através de Jesus. Se ele foi poderoso o suficiente para criar todas as coisas, o que é que impediu ele de manifestar o poder de Deus na cidade de Nazaré, nessa ocasião em que ele estava no meio dos seus familiares, das pessoas que cresceram com ele, provavelmente. Certamente na sinagoga tinha algumas pessoas bem contemporâneas de Jesus, devem ter pensado: poxa, esse daí não era aquele que a gente brincava, de estilingue, no meio da selva, ali no meio do mato, ali, que jogava pedra na água, sei lá que brincadeiras eles faziam naquela época. Jesus não era aquele que fazia umas mesas ali, fazia umas banquetas com o pai dele. Não é o filho do carpinteiro, ele não é o carpinteiro. Entende? Eu fico intrigado, por que Jesus não tinha, onde estava o poder de Jesus? Por que ele não jogou aquela galera toda para fora e manifestou o poder de Deus ali? Na verdade, ele sempre respeitou muito o ambiente onde ele estava. E ele sempre olhou o conjunto, e na grande maioria das vezes em que ele manifestou cura, e isso foi relatado na Bíblia, ele sempre atribuiu isso: olha, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Ele falou isso para a mulher com fluxo de sangue, ele falou isso para um centurião, ele falou isso para muitas pessoas, para alguns leprosos, para aquela mulher Ciro-fenícia que veio pedir algo ali para ele, e ele falou: olha, não é direito, não é legal, não é correto que eu libere algo sobre a sua vida, mas ela se posiciona de uma forma a crer, de tal maneira que ele fala: olha, porque você crê, da maneira como você crê, nem em Israel viu uma fé como essa, então está liberado aí o que você precisa. Da mesma forma com um centurião, em relação a uma pessoa que nem era judeu, e ele libera cura sobre a vida de alguém lá do servo do centurião, e ele fala: olha, porque a fé que você está demonstrando é muito grande. E aí no ambiente de Nazaré, as pessoas não criam nele. E quando eu vejo que as pessoas deixam de vir na igreja, eu sempre tenho isso na minha cabeça. Será que realmente as pessoas creem que Jesus é Jesus? Que Jesus, ele não é só o filho do carpinteiro, não é só uma lenda distante de 2000 anos atrás, não é só algo que a tradição da igreja trouxe até os dias de hoje. Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus como ele realmente é?
quem Ele realmente é e qual é a relação que eu e você podemos realmente ter com Ele. Será que as pessoas não estão paradas aqui do mesmo jeito que os demais nazarenos estavam? E no verso 3 aqui, será que as pessoas não estão dizendo assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas? Não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E estavam ali escandalizados a respeito de Jesus. E a palavra escandalizado aqui é como se fosse colocar uma pedra de tropeço, é atrapalhar o caminho, é ofender alguém, é levar a pessoa a desconfiar ou abandonar algo que a pessoa tinha como confiança. Isso é escandalizar-se, é dizer assim: será que é? Será que é tudo isso mesmo? Será que a palavra de Deus pode mudar a minha vida? Será que Jesus pode realmente salvar? Quando você ouve alguém colocando essa pergunta, é a mesma postura que os nazarenos tiveram diante de Jesus. Então, não se escandalize quando alguém pergunta, né? Ou quando alguém questiona. Saiba que Jesus sofreu isso na pele, né? Em carne e osso, literalmente na sua face, 2000 anos atrás, quando visitou a sua família, a sua região com os seus discípulos. Então, o ponto aqui é: 4 amigos levam um paralítico, sobrepõem todos os obstáculos e fazem com que ele chegue diante de Jesus. Por quê? Porque de fato estavam crendo que Jesus era poderoso e poderia transformar aquela situação. Um grupo de contemporâneos de Jesus, ao olharem Jesus pregar na sinagoga, se escandalizam dele, duvidam, colocam ali algum obstáculo e falam: será que realmente ele pode fazer isso? Será que realmente ele tem a capacidade de fazer isso? E essas duas posturas totalmente diferentes, elas são uma abertura para que o fluir de Deus aconteça na sua vida, ou elas podem ser um obstáculo, podem ser uma torneira fechada para que o fluir de Deus aconteça na sua vida. O poder de Deus é o mesmo, o poder criador de Deus é o mesmo, o poder de Jesus é o mesmo, a presença e o poder do Espírito Santo aqui hoje, na minha vida, na sua vida, neste lugar, é o mesmo que esteve lá no Pentecostes, é o mesmo que se manifestou através de Pedro, é o mesmo que se manifestou através de Paulo, é o mesmo poder. O que nos diferencia entre nós experimentarmos algo extraordinário hoje e o que eles poderiam ter experimentado lá é como nós cremos a respeito de Jesus, como nós enxergamos Jesus, como nós entendemos o que Jesus pode fazer em nossas vidas, através de nós, por nós, e o que Ele já fez através da cruz, através da sua entrega, através do seu poder, do seu sangue derramado ali. Quero finalizar aqui lendo Marcos capítulo 9, também uma história relacionada à cura, à libertação, a partir do verso de número 14. O texto diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, eles aqui era Jesus, Tiago, João e Pedro, né, que estavam no Monte da Transfiguração, se eu não me engano é isso, né? E aí eles desceram do monte, e o texto diz: quando eles se aproximaram dos demais discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí ele fala: trazei o menino, trazei-me o menino. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí eu acho curiosa essa expressão: se tu podes alguma coisa. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Jesus não estava falando aqui do demônio mudo e surdo. Jesus estava falando da casta de incredulidade que aqueles homens tinham. Porque lá no meio do texto ele fala assim: ó geração incrédula. E aí o confronto, quando eu comparo os 3 textos, os amigos levando um jovem, crendo que Jesus pode agir, os nazarenos desconfiando e desmerecendo, desonrando a Jesus onde ele estava, e aí um pai que numa situação, entre aspas, ali de desespero, querendo libertar o filho, leva o filho aos discípulos, os discípulos batem cabeça, não conseguem resolver a situação, e Jesus então vem e manifesta o poder dele, e revela e expõe que na verdade o problema daquela circunstância não era o espírito maligno, não era o pai, não era o menino, mas era a falta de fé, a incredulidade daqueles homens. E é a mesma expressão de incredulidade aqui, é a mesma no texto, lá no meio dos nazarenos. Então, quando nós fazemos um culto de curas e milagres, é porque nós estamos declarando como igreja, como corpo de Cristo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo sempre. Que Jesus Cristo, ele manifesta o poder dele. Que nós, enquanto seus seguidores, seus irmãos amados, como co-herdeiros dele, do reino de Deus, co-herdeiros do reino de Deus, como filhos amados do Deus Todo-Poderoso, nós estamos declarando que nós cremos que ele pode, e ele cura, e ele transforma, e ele opera milagres hoje. Do mesmo jeito que ele libertou o menino, do mesmo jeito que ele trouxe vida ali, acharam que ele estava morto, do mesmo jeito que ele fez aquele menino ter vida, do mesmo jeito que ele curou, perdoou os pecados e curou aquele paralítico, ele pode se manifestar hoje, neste lugar, nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família, no ambiente onde nós estamos. Então hoje eu estou aqui, não com outro propósito, a não ser de dizer para você: abra mão de todos os conceitos, preconceitos, pós-conceitos, não sei nem se existe isso, ou qualquer tipo de preconceito que você tem, de conceito preconcebido, a respeito do seu entendimento sobre o que é extraordinário em Deus. Olhe para a cruz, olhe para aquilo que Jesus Cristo fez, creia naquilo que ele fez, creia que o que ele manifestou na cruz do Calvário, ele toca e manifesta o poder de Deus sobre as nossas vidas. Olhe para aquilo que Jesus realizou naquela cruz, sabendo que o que ele fez ali transforma e muda as nossas situações, transforma e muda as nossas vidas, sabendo que ele nos perdoa através da cruz, sabendo que ele nos transforma e nos cura, ele nos dá paz. E deposite a sua fé na obra que ele realizou lá no passado, sabendo que ele vai operar hoje. Manifeste e alimente dentro do seu coração uma esperança viva, sabendo que ele é poderoso para operar na sua vida hoje, independente da circunstância, independente da situação, manifestando libertação sobre a sua vida, manifestando cura e transformação sobre você, sabendo que ele é poderoso para realizar isso. Quando eu falo para você olhar para a cruz, manifestar ali a sua fé naquilo que Jesus Cristo fez lá no passado, quando ele declarou ali, está consumado, quando ele fez isso, que você possa crer que isso é um fato, isso é uma verdade. E é interessante quando nós lemos talvez um dos textos do Velho Testamento mais messiânicos, está escrito em Isaías 53, verso de número 3, ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. E então esse texto nos mostra que Jesus Cristo realizou uma obra perfeita na cruz e que toda a culpa, todo o pecado, toda a dor, toda a enfermidade, toda a doença foi colocada sobre ele na cruz do Calvário. Creia que isso é uma verdade, porque isso é assim. Isso funciona desta maneira. É uma forma clara que a palavra de Deus nos dá sobre como Jesus age, e nós precisamos depositar a nossa confiança nele, sabendo que a salvação expressa através da cruz toca as nossas vidas e manifesta o poder dele sobre nós. Então hoje eu estou aqui para confirmar algo que eu sei que você já tem no seu coração, uma certeza e uma convicção, mas que você possa realmente tirar qualquer tipo de obstáculo. Talvez você esteja tentando chegar em Jesus e tenha algumas coisas diante de você. Talvez alguém falou para você, olha, não, isso aqui não tem como resolver. Isso daqui do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da experiência humana, do ponto de vista da sociedade, de como as coisas funcionam, não tem solução. Mas sempre vai existir uma forma de subir num telhado, de abrir o teto, de descer a pessoa diante de Jesus, e ele é o mesmo e ele vai manifestar o poder dele. Vai libertar, vai perdoar e vai curar e transformar a situação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo sempre. E sobre ele está o nosso perdão, nele está o fruto, né? Como o texto aqui de Isaías fala um pouquinho mais à frente. O próprio Jesus, né, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, as nossas iniquidades foram levadas sobre o madeiro, sobre o Calvário, em Cristo Jesus. Então tenha isso na sua mente, receba isso de todo o seu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, nós vamos finalizar com um louvor, e eu vou orar aqui declarando algo sobre a sua vida. Receba isso, concorde em oração, nós vamos alcançar aquilo para o qual Cristo Jesus preparou para as nossas vidas como herança sobre nós. Pai, inicialmente eu quero orar por esses pedidos, por todos os propósitos que foram colocados aqui. Pai, lá em janeiro, no começo deste ano, algumas pessoas colocaram os seus pedidos aqui. Nós estamos finalizando o ano, mais algumas semanas e terminamos o ano de 2024. E eu quero declarar, se existe algo que está aqui, que ainda não se concretizou, nós declaramos isso liberado agora. Se algum espírito maligno está retendo algo que precisa ser liberado, que está descrito aqui, nós ordenamos, Satanás, solte agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Você não tem direito, não é legal que você retenha isso. E nós te ordenamos agora, solte, no nome de Jesus. Nós declaramos que os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, eles irão pegar aquilo que Satanás acabou de soltar e entregar para as pessoas que preencheram aqui esses pedidos e esses propósitos. E nós declaramos que isso vai acontecer ainda este ano, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Pai, nós exaltamos e glorificamos o teu nome. Pai, existe um desejo, um propósito, cada um de nós aqui tem algo em mente que nós deveríamos entregar diante do Senhor para que o Senhor manifeste o seu poder e se solucione. Talvez algo relacionado à saúde, talvez algo relacionado às finanças, talvez algo relacionado aos relacionamentos, talvez algo que precisa ser transformado dentro da nossa alma, do nosso íntimo. Talvez algo que de forma recorrente, nós não conseguimos nos libertar e nós gostaríamos de ficar livre de pensamentos, de atitudes, de maneira de falar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que qualquer uma dessas circunstâncias, seja na saúde, nos relacionamentos, nas finanças, seja em qualquer área das nossas vidas, nós declaramos agora o poder de Cristo que curou aquele homem paralítico, o poder de Cristo que libertou aquele jovem endemoniado, preso pelas trevas, ele é o mesmo hoje. Nós declaramos que esse poder se manifesta aqui. E Pai, nós declaramos que nós cremos que Jesus Cristo é poderoso para atuar e para manifestar o poder dele aqui no nosso meio. Pai,
qualquer circunstância que nós estejamos colocando na nossa mente agora, o Senhor é poderoso para transformar. E nós cremos, por isso estamos aqui, porque cremos. Pai, obrigado, porque não existem obstáculos que possam impedir que nós estejamos diante da sua presença. E em nome de Jesus, nós declaramos que vamos alcançar tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz, porque não por causa dos nossos méritos, mas porque nós recebemos a obra da cruz sobre nossas vidas, crendo que é através da fé e a manifestação da graça do Senhor que nos permite acessar aquilo que Deus conquistou na cruz. Pai, obrigado por esta igreja. Pai, nós declaramos liberadas as vidas das pessoas que foram convidadas hoje para estarem conosco na próxima sexta-feira e no próximo sábado no musical. Pai, em nome de Jesus, cada panfleto que foi colocado numa caixinha de correio, que foi entregue a uma pessoa hoje na rua, no nome, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que esses panfletos irão tocar a vida dessas pessoas e elas estão livres para estarem conosco. Elas estão livres para virem até este lugar. Satanás, você não tem poder de impedi-las, de bloqueá-las, de prendê-las em qualquer circunstância. Você deve soltá-las agora. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor e damos uma ordem, na verdade, um comando, que os seus anjos toquem na vida dessas pessoas para que elas sejam conduzidas até este lugar de uma maneira extraordinária, Pai. Pai, nós somos gratos porque nós queremos e nós vamos ver salvação acontecendo aqui em nome de Jesus. Pai, isso é algo que eu quero declarar também. Pai, a igreja, Comunhão Cristã Aba, neste lugar, ela é um lugar de salvação. É um lugar de transformação de vidas. É um lugar de novo nascimento. Pai, este lugar aqui, ele é uma maternidade. É um lugar onde pessoas vão nascer de novo. Constantemente, em todas as nossas reuniões, em todos os nossos cultos, em todos os momentos em que estivermos reunidos, em todas as atividades, no Café Prosperity, na reunião de homens, na reunião de mulheres, em todas as atividades que nós fazemos aqui, Pai, em nome de Jesus, nós veremos salvação. Estamos aqui para manifestar o reino, para manifestar a presença e o poder de Deus. Satanás, você não tem mais direito de reter as vidas dessas pessoas. E nós declaramos elas liberadas para chegarem até este lugar, serem tocadas e transformadas. Pai, também quero aproveitar este momento e quero colocar aqui, Pai, que nós declaramos como liderança desta igreja local, anulada toda palavra de maldição contra este ministério. Toda palavra que foi declarada, mesmo que em uma oração, que tem uma intenção negativa contra este lugar, em nome de Jesus nós anulamos isso agora. Nós declaramos a Comunhão Cristã Aba de Maringá uma igreja próspera, abundante, rica em amor, rica em manifestação do poder do Espírito Santo, rica em manifestar os dons e o fruto do Espírito sobre a vida das pessoas. Nós declaramos esta igreja avançando, conquistando, dominando, acampando em lugares aonde nós pusermos os nossos pés, nós estaremos conquistando para o Senhor, ocupando espaços para o Senhor. Pai, em todas as nossas iniciativas de evangelização, todas as nossas iniciativas de edificação, Pai, nós veremos a manifestação do Seu poder e do Seu Santo Espírito, Pai. Pai, todo tipo de palavra negativa proferida contra este lugar está anulado agora e cancelado. E na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos o avanço e a conquista deste trabalho, deste local, para que nós possamos declarar a palavra e o poder de Deus por onde nós formos. Em nome de Jesus, declaramos recursos liberados, declaramos a abundância financeira, para que nós possamos investir em projetos que levarão a palavra de Deus a pessoas, investir em projetos que vão edificar a vida de pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e declaramos desta forma, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda adoração.